Falar um pouco sobre a minha história. Eu acho que até para quem está começando na importação é extremamente importante saber a trajetória de quem já teve sucesso. Então eu vou começar desde lá da minha infância. Porque muitos pensam, eu não vim de família rica, eu vim de família humilde, sempre estudei em escolas públicas e minha família sempre passou por dificuldades financeiras, mas assim, nunca deixou de faltar o pão dentro de casa. Tá? Meu pai era um homem muito guerreiro, batalhador, minha mãe da mesma forma. Meu pai, eu convivi com ele até 2007. 2007 eu tive o desprazer de perder, entrar dentro de casa e ver ele morto dentro de casa. E assim, mas sempre da história dele como homem, sempre foi um pai muito exemplar. Nunca deixou faltar o pão dentro de casa. Sempre que nós abrimos a despensa, tava lá vários sacos de arroz, vários litros de óleo, feijão. Então assim, o básico nunca faltou dentro de casa. Meu pai nunca deixou isso faltar. Mas meu pai, a vida inteira, ele sempre foi CLT. Ele sempre trabalhava de carteira assinada. Antes da minha chegada aqui no mundo, minha família morava em Campinas e meu pai trabalhava a 12 quilômetros de casa. Esses 12 quilômetros ele percorria de bicicleta, então era 12 para ir e 12 para voltar. Tendo chuva, tendo sol, estando doente, meu pai nunca foi de matar serviço, então assim, eu acho que um pouco do empenho que eu tenho de fazer tudo as coisas acontecer, independente de qualquer circunstâncias ruins que ela esteja acontecendo comigo, eu me espelhei nele. Bom, sem ela saber, ela me ensinou a ser empreendedor. O meu psicológico trabalhava a parte empreendedora e ela pegava de espelho a minha mãe. Né? Minha mãe, um pouco da história dela, ela sempre foi aquela mãe que dentro de casa para cuidar dos filhos, porém nunca parada. Né? Ela trabalhava em casa, ela fazia bijuterias em casa, tanto que ali no bairro ela é bastante conhecida, que ela dava emprego para aquela molecada inteira. E assim, sem ela saber, ela já era uma empreendedora no início dos anos 90. E a criança ela vai crescendo, ela vai pegando aquilo como um espelho sem ela saber. E eu acho que essa visão empreendedora que eu tenho em mim veio exemplo dela, veio um espelho da minha mãe. Minha mãe morou nos Estados Unidos, tá? Numa crise que nós pegamos aqui por volta de 2004, 2003. Eu já tinha uma tia que morava lá nos Estados Unidos e essa tia fez a proposta para minha mãe ir lá para os Estados Unidos a trabalho, né? Como nossa família tinha um poder aquisitivo baixo, minha mãe topou a ir. Então aí eu fiquei morando aqui simplesmente com o meu pai. E minha mãe foi para lá. Ela tomou a iniciativa de trabalhar para outras pessoas, mas logo ela conseguiu fazer a sua carteira de cliente de trabalho lá. E esse lado empreendedor, hoje, aos meus 31 anos de idade, eu vejo que eu espelhei dela. Sem ela saber, ela me ensinou muito. Hoje eu tenho ela ao meu lado como o meu espelho e o meu orgulho. Eu sempre fui muito curioso. Quem me conhece desde a infância sabe que eu sou muito curioso em tudo. Então, assim, eu não vejo aquilo ali sem saber qual que é a função, de onde veio. E isso aí, acredito eu, muitas pessoas podem enxergar isso como algo chato em alguma pessoa. Mas para mim eu vejo como foi uma grande vantagem, tá? E essa curiosidade minha, eu me lembro, eu com 14 anos, eu mal conhecia a internet direito, mas o pouco que eu tinha acesso, já existia o site YouTube, o pouco que eu navegava, eu me lembro muito bem que é um rapaz, hoje um senhor,
que eu acompanho até hoje, o Dr. Laí Ribeiro, eu me espelhava muito naquilo, eu tinha curiosidade sobre aquilo que ele falava sobre controle mental, sobre empreendedorismo, sobre vendas, e aquilo me chamava a atenção, sem eu saber, eu não imaginava. Então, assim, na minha adolescência eu fiz curso de telemarketing, eu fiz curso de programação, curso de vendas. Então, assim, eu tenho um conhecimento não de área faculdade, não tenho curso superior, mas área de marketing e vendas eu aprendi um pouco na minha infância, mas não sabia que isso ia ser um grande foco para mim no futuro. Meu primeiro emprego foi aqui na minha cidade, é chamado de pit dog. Ou em algum outro lugar é x-salada, mas é um lugar basicamente que faz sanduíche, tá? Sanduíche de pracinha, pequeno. Eu trabalhava lá, eu chegava às 6 da tarde e lá trabalhava basicamente até o sol nascer. Eu saía de lá às 6 da manhã, às vezes 7 da manhã, dependendo se a cidade tinha muitas festas, e o pessoal saía das festas e aquele monte de pessoas sem preconceito, mas um monte de pessoas embriagadas lá para fazer o lanche do final da noite e ir embora descansar. E um certo dia o meu patrão lá, ele deu um grito comigo, ele gritou comigo, sem saber que não era eu o causador do problema. E eu fiquei muito magoado com aquela situação, porque quase o meu pai em si nunca gritou comigo, ele sempre foi de educar no diálogo, e um desconhecido, supostamente com a grande autoridade em mãos na cabeça dele, no caso de chefe, patrão, né? Ele gritou comigo e aquilo eu decidi que seria um basta na minha vida. Isso eu queria trabalhar por mim mesmo. Mas ali sem eu saber, eu já criei o psicológico de eu mesmo ser o meu patrão. E se eu decidisse ser patrão de alguém, eu nunca faria aquilo, porque me feriu muito. Depois desse trabalho, nesse pit dog, como é conhecido aqui, eu trabalhei em outras coisas, assim, mas eu acho que não vem para o vídeo não ficar muito extenso. Trabalhei com cosmético, com vendas e tal. E então, em 2012, com a ajuda da minha mãe, eu já tinha um carro financiado e tal, eu vendi e resolvi montar minha própria empresa. E eu vendi, montei a minha própria empresa, uma academia de musculação, onde eu tive um lucro muito satisfatório, mas eu, porém, assim, trabalhava muito, né, e tratava meus funcionários muito bem. Mas assim, no ano seguinte, então em 2013, o Brasil entrou numa das maiores crises até hoje, aonde tivemos 14 milhões de desempregados e, consequentemente, afetou a minha empresa. E aonde eu tinha um alto faturamento, esse faturamento ele reduziu ao ponto de não conseguir pagar as despesas da empresa. Um certo dia eu estava lá dentro da empresa e eu lembrei do passado quando a minha mãe morava nos Estados Unidos. Ela mandava mercadorias para o Brasil, porque lá ela falava que os valores eram muito baratos, que tinha mercadorias que aqui no Brasil eram valores exorbitantes, lá era questão de centavos aqui. E ela mandou várias caixas com várias coisas. Mulher, mãe, ela gostava de artigos que enfeitassem a casa. O sonho dela sempre foi ter uma casa muito linda. Hoje eu consegui realizar esse sonho dela. Mas eu lembrei disso e tive curiosidade na importação. Se ela estava lá e mandava e realmente compensava, na época era frete marítimo. E o frete marítimo ele demorava até 6 meses. Eu lembro de caixas dela que demorou há anos para chegar aqui, mais de um ano. E eu tive essa curiosidade de saber o processo da importação, se teria como eu fazer a importação sem eu estar lá nos Estados Unidos. Porque acredito, uma frase clichê que muitas pessoas já devem ter escutado, ou muitas pessoas já devem ter falado essa frase.
Você conhece alguém que está vindo dos Estados Unidos? Ou você não vai para os Estados Unidos esses dias para você trazer alguma coisa para mim de lá? Então, assim, eu queria quebrar esse paradigma que precisava de você comprar uma passagem, se deslocar aos Estados Unidos, falar inglês, conversar com o público. E eu comecei a mexer na internet, a fuçar como faria esse processo, mas era algo extremamente escondido. Você não tinha um passo a passo a seguir, não tinha nada explicado na internet. Então, assim, estudando bastante, lendo muito, eu fiz uma primeira importação. Eu conheci um site, na minha cabeça, bastante confiável, e fiz uma importação e assim, fiquei muito satisfeito. Por quê? Porque quando eu ia fazer cálculos, o produto ia chegar muito barato aqui, em torno de 30% sobre o valor que ele era aqui no Brasil. Só que tudo que tá ruim pode piorar. Esse produto ele não chegou. E eu fui pesquisar e buscar caminhos. Por que esse produto não chegou? Porque eu não sabia o processo. Há anos atrás, há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, não tinha essa venda de conhecimentos que tem hoje na internet. Hoje você pode ser um expert em alguma área, você pegar o conhecimento de alguém que é alguém treinado, que já executa aquela função há mais de 10 anos, um exemplo, e você pode comprar um curso que ele faz, um curso que ele elabora, e você cortar todo o processo errado, com alguém que seja expert nessa área. E nessa época não existia isso. Eu basicamente tive que aprender na curiosidade. Então tudo que eu aprendi na minha infância, aquela questão de curiosidade daquele produto ali, se eu sei do que ele funciona, de onde ele veio, o que eu falei anteriormente, isso ela refletiu quando eu necessitei, quando mais velho. E essa primeira importação deu erro, mas eu não parei, não desisti, estudei mais, li bastante, li site da Receita Federal, vi o que poderia ser possível erro e descobri o erro, porque minha importação não chegou. Era um erro tão bobo, banal, mas para quem não sabe os caminhos, é um erro que você não consegue montar o processo para o seu produto chegar. E eu descobrindo esse erro, eu vi que era sim possível você importar sem estar lá nos Estados Unidos e o seu produto chegar aqui com alto valor de revenda. Bom, como eu conheci o processo errado, eu estava vendo que eu poderia afunilar esse processo para fazer ele da forma correta. E foi onde eu tive mais curiosidade em fazer o processo, mas o processo da importação focada somente nos Estados Unidos. Apaguei aquele site que eu fiz a importação errada, fui para um outro site que mais confiável pelo o que eu tinha estudado na época, né? O processo de informação desse site era pouco, mas o pouco que eu consegui achar de informação, porque as informações elas são ocultas, elas são escondidas. E o pouco que eu criei coragem para fazer uma nova importação. E aí foi sucesso. Nessa nova importação foi sucesso, aonde eu importei iPhones já, e esses iPhones chegaram aqui e eu tive lucro em cada iPhone em mais de 100%. E isso, assim, abriu a minha mente e eu brilhei os olhos no caminho da importação. Porque os produtos importados, eles se vendem sozinhos. E isso eu tinha que tomar uma decisão. Eu estava com duas oportunidades na mão. Ou eu me dedicava o meu tempo a erguer a minha empresa, ou eu dedicava o meu tempo nas importações. Eu não tinha tempo para executar as duas coisas, não tinha tempo e nem cabeça. Então eu tinha que tomar essa decisão. E eu tomei a decisão pelo fato do Brasil, da crise que estava, eu tomei a decisão de ir para a importação. E eu fui para aperfeiçoar o processo da importação. E foi aí que aonde eu vi o caminho de se tornar um importador profissional. Porque o importador profissional ele tem que cometer erros. Ele tem que aprender o processo errado para poder fazer o certo. E não tinha essa expansão de conhecimento que tem hoje, né? Isso lá quando eu comecei.
E eu tive que tomar essa decisão. Eu tomei a decisão de ir para a importação, fiz uma nova importação mais arrojada e importei vários iPhones. Foi aí que tudo foi diferente. Foi aí que tudo melhorou? Não. Eu fiz uma grande importação. E nessa grande importação, quando eu separei meus produtos e encaminhei os meus produtos para o Brasil, aí eu já estava extremamente alegre, extremamente satisfeito, porque se em 3 iPhones, se em 3 mercadorias eu tive um grande lucro, e se eu importasse isso em grande escala, 30, 40 aparelhos, eu não ficava com os aparelhos muito tempo. Então isso eu vi uma porta muito séria de ganhar muito dinheiro. Então aí eu fiz a importação em grande escala. Porém aí eu entrei numa nova crise, porque eu não conhecia o processo da importação da forma correta. Fiz essa nova importação, dispus do meu capital que eu tinha na época, e o produto foi taxado em um alto valor. E quando eu fui fazer cálculos, nossa, os produtos saíram mais altos do que no valor do Brasil. Mas, porém, eu resgatei os produtos, fui vendê-los, consegui mal arrecadar o valor que eu tinha feito de investimento, porque eu paguei uma alta carga tributária sobre esses produtos, e fui insistindo mais e mais no processo da importação. E aí eu fui fazendo o processo da importação pouco a pouco, até eu aprender o processo da forma correta. E sim, eu consegui obter o processo da forma correta, mas isso foi anos cometendo erro. Hoje eu sei, assim, desde quando eu vou fazer uma primeira compra, ou eu vou comprar um segundo, um terceiro produto, eu já concilio um produto com o outro para fazer o frete meu e a declaração de forma correta. Então você vai afunilando todo o processo, que você vai aprendendo na importação, cometendo erros e acertos. Hoje, nesse ano de 2021, eu não me lembro do último erro que eu cometi no processo da importação, pois assim, me qualifico hoje como um importador de fato profissional. Bom, e hoje, tanto que eu já tive altos e baixos, eu agradeço tudo ao processo da importação e aquela insistência minha que eu tive no passado, o processo que eu espelhei de empreendedorismo da minha mãe. Hoje eu agradeço tudo aos meus 31 anos, ter patrimônios acima de R$ 1 milhão. Eu agradeço tudo à importação. Então, assim, a importação é uma porta-chave de mudança de vida. Porque se eu tivesse trabalhando de carteira assinada, como eu trabalhei lá com aquele chefe que gritou comigo, eu acho que hoje eu não teria 10% do que eu tenho, e também um psicológico também, porque não entra só o caráter dinheiro, entra o caráter emocional, entra o caráter psicológico, e o caráter financeiro também vem como consequência. Então hoje eu tenho liberdade financeira de, digamos aqui, pegar a chave do meu carro, falar eu vou viajar ou comprar uma passagem de avião, e eu sei fazer toda a minha programação dos meus produtos importados chegar. E eu, por exemplo, eu não vou estar aqui nessa data, mas eu quero que todos os meus produtos cheguem na semana que vem, porque essa semana eu vou tirar férias, eu estou extremamente cansado. Então a importação, ela te dá essa flexibilidade. Porque a importação, por exemplo, se você fazer importação de um iPhone, tem lucro de R$ 1.000. Tem pessoas que trabalham carteira assinada com salário mínimo, que trabalha das 8 às 18, para ganhar o mesmo valor que poderia ganhar no processo da importação apenas com um aparelho. Então, assim, eu vejo uma porta de realização de sonhos através da importação. E hoje, você ter essa flexibilidade de você comprar o conhecimento de alguém para um processo, eu não tive isso há anos atrás, mas hoje isso é muito satisfatório para quem está tentando ou quer começar no empreendedorismo. E eu vejo o processo da importação como uma porta-chave para várias atividades no empreendedorismo. Você pode abrir uma loja para vender eletrônicos, você pode abrir uma loja para vender maquiagem, você pode abrir uma loja de peças automotivas, você pode vender acessórios, as bijuterias.
Então, assim, tudo que tem aqui no Brasil, de qualquer tipo de comércio, nos Estados Unidos tem e é sempre bem mais barato. E o que me fez tomar a decisão de vender o meu conhecimento, que eu tenho, e toda a minha experiência que eu tenho de 6 anos como importador profissional, foi o fato de que anteriormente eu não tinha essa ajuda. Não tinha ninguém para me auxiliar em algo. Ó, não faça isso, que isso vai dar errado. Eu não tinha ninguém para pedir opinião. Então, assim, pelo fato de eu precisar de ajuda no passado e não ter ninguém para me ajudar, eu tomei essa decisão em passar o conhecimento para frente e ajudar novas pessoas que pensam em começar na importação. E isso eu elaborei o meu curso. O meu curso eu dei um nome jus para ele, porque eu decidi fazer algo completo, que desde a pessoa mais básica, que ela não tem conhecimento nenhum sobre importação ou internet, que seja, ela assistindo o curso, vendo as videoaulas, ela vai se importar e importar com segurança. Ela não vai perder dinheiro se ela seguir todo o passo a passo correto que está dentro do curso. Ela não vai perder dinheiro. Como eu paguei para aprender, eu perdi muito dinheiro. Então, por isso que eu elaborei o Manual da Importação. Então, hoje o curso Manual da Importação é o curso mais completo que tem no mercado sobre importação. É um curso que, se você pode adquirir sem dor de cabeça nenhuma, sem você pensar, poxa, será que esse conteúdo é para mim? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer vencer na vida. Se você já acordou com o pé esquerdo e falar, hoje meu dia vai ser uma bosta. Você não acorda fazendo isso. Você acorda todos os dias falando que você vai vencer. E a importação é uma porta de entrada muito grande, e o curso é muito completo, que vai te ensinar do básico ao modo mais avançado que tem da importação. Você importar os seus produtos com segurança, receber na sua casa e você já vender os seus produtos quando você compra lá nos Estados Unidos. Então a oportunidade está aí. E eu não sou diferente de ninguém. Eu sou uma pessoa comum, porém pode ser até pior, porque eu não tenho estudos. E venci. Eu agradeço tudo da importação. E a oportunidade está aí.